Olá, seja muito bem-vinda ao Mamãe Flix. Eu me chamo Micaela Galon, sou nutricionista e especialista em nutrição materno-infantil e com a prática clínica fui me aperfeiçoando na saúde das mamães e estilo de vida para futuras mamães também. Hoje, no nosso vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre os principais nutrientes para o bom desenvolvimento de uma gestação, para o sucesso de uma gestação, né? Então, quais são os nutrientes que você precisa ficar de olho ali na sua alimentação que não podem faltar de jeito nenhum? Na alimentação e na suplementação também, tá? Que é super importante. Então, fica comigo nesse vídeo até o final. Já te convido para se inscrever no canal, que é um canal riquíssimo de conteúdo para mães e futuras mamães, e ativar o sininho também, porque isso ajuda o YouTube a te sinalizar quando um vídeo está saindo. Mas antes da gente começar a falar dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais que são essenciais, que você tem que ficar de olho na sua alimentação e suplementação, vamos falar de nutrientes tão importantes quanto que são essenciais, que são os macronutrientes. E esses nutrientes você vai ter que alcançar com a sua alimentação. São as proteínas, os carboidratos e os lipídios, ou as gorduras, né? Começando pelas proteínas. Você deve ter ali na sua alimentação, no dia a dia, em torno de 10 a 15% de proteínas, ok? Proteínas de boa qualidade, tá? Então, evitar proteínas que tenham muita gordura aí associada, como a carne vermelha, né? Ou aquelas carnes que vêm com a pelezinha junto, ou carnes fritas, tá? Muito cuidado aí. Importante você saber que o excesso de proteína é perigoso na gestação, tá? Então, se você acha aí que tem que comer muita proteína, muito cuidado. Muito cuidado também com os profissionais que te orientam a tomar whey na gestação, tá? Muito cuidado porque o excesso de proteína na tua alimentação está associado a maior risco para restrição de crescimento intrauterino, para parto prematuro, para aborto espontâneo e para algumas complicações ao longo da gestação. Então, você não precisa exceder proteína, tá, mãe? Não precisa se preocupar agora com a hipertrofia do teu músculo. Deixa isso para o pós-parto. Vive o teu momento de plenitude dessa gestação. Aproveita cada momento para a sua saúde. Então, não exceda a proteína. É claro que para as mulheres atletas ou que possuem um percentual de massa muscular muito acima da média, esse percentual aí de 10 a 15% pode aumentar sim um pouquinho, mas aí vai depender de uma avaliação individualizada com o nutricionista materno-infantil, certo? Que é o nutricionista que estuda e se aprofunda na saúde materna, na saúde da gestação. Então, proteínas é em torno de 10 a 15% da sua alimentação. Agora, quando a gente pensa em carboidrato, também é um nutriente essencial aí para a sua gestação, porque são os carboidratos que são as principais fontes de energia. E a gestação, o seu corpo está no momento de crescimento e desenvolvimento constante, então precisa de energia. E o feto, o seu bebê, também está recebendo carboidrato a partir da sua alimentação, certo? Então, carboidrato aí a faixa de 55% mais ou menos aí da alimentação. Pode variar para mais para menos? Pode, dependendo da avaliação individual. Mas atenção, mãe, não é qualquer carboidrato, tá? Muita atenção aqui. Porque carboidrato a gente tem vários. Tem pão refinado, tem farinha de trigo refinada, que é a farinha branca, tem macarrão, tem batata, tem aipim, tem as frutas também que são fonte de carboidratos, tem legumes também são fonte de carboidrato, mas a gente precisa pensar na qualidade desse carboidrato. Porque se você está aí comendo só farinha refinada, você só está dando energia aí para o seu corpo. Não está vindo associada de nenhum outro nutriente, não está vindo associada de uma gordura, não está vindo associada de uma proteína, não está vindo associada das fibras. Fibras são carboidratos, tá, mãe? São carboidratos não digeríveis. Então é importante aí escolher bem o carboidrato, porque você precisa de fibras, né? Até porque constipação é uma realidade da gestante, tá? Então escolha bem o carboidrato. Ao invés de escolher um carboidrato de uma farinha refinada, que vai fazer tua glicemia aumentar e talvez até ter um pico de insulina, que pode te levar a um diabetes mellitus-gestacional, escolha um carboidrato mais integral, um carboidrato que vem acompanhado de outros nutrientes importantes aí para você. Então, ao invés de escolher aquele pãozinho simples todo dia de farinha branca,
troca por um pãozinho integral, um pãozinho de aipim, um pãozinho de cenoura, um pãozinho de beterraba, vai mudando, sabe? Vai variando a sua alimentação com várias fontes de carboidrato, até de proteínas e gorduras diferentes. Essa variedade que vai te dar nutrientes de diversas formas para você e para o seu bebê, para o seu corpo e para o desenvolvimento do seu bebê. Então, carboidrato em torno aí de 55%, mas não é qualquer carboidrato, tá? E aqui eu já deixo um adendo para as mulheres que evoluíram para o diabetes mellitus gestacional. Você não precisa cortar carboidrato, essa não é a recomendação. Mas vocês sim têm que optar por escolher um carboidrato de uma qualidade muito maior e sempre associar aí com uma proteína, com uma gordura de boa qualidade ou uma fibra para estar reduzindo esse impacto glicêmico. Nessa questão do carboidrato, também é interessante observar o índice glicêmico, tá? Mas o índice glicêmico em si, ele não é tão significativo aí para a sua gestação. A gente tem que ver a carga glicêmica como um todo. Então, evite refeições que vão elevar muito a carga glicêmica. Como um exemplo, refeições só de farináceos refinados, refeições ricas em amido, refeições que não têm fibras, refeições que não têm proteína de boa qualidade, refeições que não têm gordura de boa qualidade, tá? Então, uma atenção também ao índice glicêmico dos alimentos. Evite comer só alimentos com alto índice glicêmico, incluindo as frutas, tá? Tenha uma variedade aí na sua alimentação, certo? Agora, quando a gente fala dos lipídios, que são nada mais, nada menos do que as gorduras, a gente também tem que prestar atenção quanto à qualidade dessa gordura, viu, mãe? A gente precisa consumir, sim, gordura, a gente precisa de gordura. O nosso cérebro, ele tem gordura nos seus neurônios, né? Então, você tem que consumir gordura em torno aí de uns 25 a 30% da sua alimentação. Então, uma faixa considerável, né? Isso vai ser muito importante aí também para o desenvolvimento do seu bebê. Mas, que nem os carboidratos, não é qualquer gordura. A gente tem as gorduras ruins para a nossa saúde e tem as gorduras boas. Quais são as gorduras ruins? A gordura trans, né? E a gordura saturada em excesso. A OMS recomenda em torno de, no máximo, 10% de gordura saturada na nossa alimentação, tá? Que não é uma faixa grande, é uma faixa pequena. Então, você pode consumir alimentos de origem animal? Pode, mas em equilíbrio, em moderação. Não exceda, tá? Geralmente, os alimentos de origem animal são aqueles que vêm acompanhados dessa gordura saturada, por isso evite o excesso, tá? Agora, consuma bastante alimentos que tenham gordura poli e monoinsaturada, que são as gorduras que fazem bem para o nosso coração, fazem bem para a nossa saúde e vão fazer muito bem para o desenvolvimento do seu bebê. Agora, onde é que a gente encontra isso? No azeite de oliva, no abacate, nas sementes gergelim, chia, linhaça. Só tome cuidado com o excesso de linhaça, ok? Nas castanhas, nas nozes, na castanha do Pará, no pistache, na amêndoas. Então, ao invés daquele bolo que você gosta com a farinha refinada, por que não trocar por um bolo com uma farinha de amêndoas, né? Variedade, mãe. Essa é a chave do sucesso, tá? Muito cuidado com o excesso de índice glicêmico, cuidado com o excesso de proteína e cuidado também com o excesso de gorduras ruins, que não vão trazer tão benefícios assim para o seu corpo. Tem uma gordura em especial que merece um destaque fundamental, que é o ômega 3, DHA, que inclusive é recomendado que se faça uma suplementação extra aí na sua gestação. Então, você pode sim incluir fontes de peixes, né, gordurosos na sua alimentação, desde que você saiba da procedência, para que não tenha metais pesados, para que não sejam produzidos em locais que possam estar contaminados, né, com metais pesados, mas é imprescindível também a suplementação. Para ser bem realista, todos nós, gestantes ou não, deveríamos tomar ômega 3, tá? Uma suplementação continuada, porque é uma gordura excelente para a saúde, ó, do nosso cérebro, mas também para a nossa saúde geral. Então, suplementação com ômega 3, muito válida, viu, mãe? Bom, agora que você já sabe aí dos macronutrientes, que são fundamentais, tá? Que você vai obter pela sua alimentação em grande parte, vamos falar aqui dos micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, compostos bioativos. Nesse vídeo de hoje, na nossa conversa aqui, eu vou me ater somente às vitaminas e minerais mais essenciais aí para sua gestação. Sendo bem verdadeira com você, todas as vitaminas, todos os minerais e muitos compostos bioativos são importantíssimos, tá? Qualquer nutriente ou em falta ou em excesso pode fazer algum mal, pode gerar alguma complicação.
Por isso que variar a alimentação, principalmente uma alimentação mais natural, mais caseira, né? Uma comida de verdade, como a gente consegue, como a gente costuma ouvir por aí, é muito interessante, tá? Mas, apesar de você ter que cuidar da sua alimentação, porque você está numa fase sensível, você não está doente, mas você está numa fase de sensibilidade, né? Você está aí com o bebê desenvolvendo dentro de você. Você precisa cuidar do seu maior patrimônio no momento, que é o seu corpo. Afinal, o seu corpo está sendo a casa do seu bebê, né? Então, nutra com o que você quer que ele seja nutrido. Comida de verdade, comida de qualidade. Mas apesar de você cuidar da sua alimentação, você também tem que suplementar, tá? Então, apesar de você se cuidar, ter uma alimentação variada, isso não extingue a suplementação, por vários motivos. Primeiro que o seu corpo, ele vai precisar de muitas vitaminas, muitos minerais para manter o desenvolvimento do seu bebê aí a todo vapor, tá? Então, as suas necessidades de vitaminas e de minerais estão muito altas. E elas vão aumentando consideravelmente conforme os trimestres gestacionais, conforme esse bebê for ganhando peso, for ganhando estatura, né, comprimento, desenvolvimento. Então, lá para o terceiro trimestre, você vai estar precisando de muitos mais, certo? Então, suplementação é importantíssima, certo? O que você vai suplementar, qual nutriente você vai suplementar, vai depender da sua avaliação individualizada com o seu obstetra, com o seu nutricionista, a partir dos seus exames bioquímicos que você vai fazer, tá? Até porque a gente não pode exceder nenhum nutriente e nem deixar abaixo nenhum nutriente, mas suplementação é fundamental. Vamos começar falando do ferro, de um mineral tão importante aí para o crescimento do bebê, né? Está relacionado à síntese de hemoglobina, está relacionado ao crescimento fetal, está relacionado ao crescimento da placenta. Então, ferro é um mineral essencial para sua gestação e ele vai aumentar consideravelmente, a necessidade de ferro vai aumentar consideravelmente lá no final do seu segundo trimestre para o terceiro trimestre, que é quando o bebê de fato começa a crescer bastante, né? Então aí você já fica com a anteninha ligada para fazer os exames de sangue, fazer hemograma, ferritina. Não é só hemograma, tem que fazer ferritina também, tá? Para verificar se você precisa suplementar mais ferro do que já está sendo suplementado, tá? Por vezes as mulheres precisam até fazer suplementação endovenosa, tá? De tanto que esse mineral é requisitado aí nessa fase. Então, mãe, faça os exames todos os trimestres para você ver, tá? Normalmente na minha prática clínica, sempre do segundo para o terceiro tem que suplementar mais ferro do que já é suplementado por essa demanda tão alta, tá? Não deixe de jeito nenhum ficar com reserva de ferros abaixo, tá? Do esperado, abaixo do ideal para você, porque isso pode levar a um parto prematuro, pode levar a restrição de crescimento intrauterino, pode levar até um quadro de depressão pós-parto para a mãe, tá? Então é muito perigoso, fique atenta a isso. Outro mineral muito importante que vai ser muito requisitado aí a partir do segundo trimestre da gestação é o cálcio, né? Que está relacionado à formação do esqueleto do bebê e à sua integridade. Então você vai ver que o seu corpo vai precisar de mais cálcio, né? A todo momento vai usar mais cálcio. Aí a partir do segundo trimestre é quando o bebê começa a crescer, né? O esqueleto começa a crescer de forma mais intensa. Mas ele é essencial, tá? Durante toda a sua gestação. Você consegue ter as quantidades de cálcio pela alimentação, mas você precisa dosar se você realmente está conseguindo alcançar isso, tá? Normalmente os suplementos de gestante já vem com cálcio, mas mesmo assim você tem que prestar atenção à sua alimentação, porque ela vai ser sua principal fonte de cálcio. Precisa alcançar o cálcio, certo? Imprescindível, até porque ele é um dos nutrientes aí responsáveis pelas síndromes hipertensivas, tá? Então, se você tiver um déficit de cálcio, cuidado. Normalmente, ele é um dos tratamentos, tá? Para quem tem pré-eclâmpsia. Então, muito importante para você se preocupar com essa ingestão de cálcio. Micaela, onde é que eu consigo cálcio? Nos lácteos, nos derivados de lácteos, mas não somente neles, tá? Você consegue cálcio de origem vegetal também, tanto nas bebidas enriquecidas com cálcio, quanto nas sementes, né? Temos aí o gergelim. Gergelim é uma excelente fonte de cálcio, então você pode fazer um tahine, né, que é uma pastinha de gergelim, para passar em cima do pão. Você já está aí comendo, né, uma parte de cálcio do seu dia. Tem também nos feijões, né, normalmente nas leguminosas, nos cereais integrais, na própria aveia.
mas precisamos avaliar para ver se você está realmente conseguindo alcançar o cálcio aí pela sua alimentação. Outro nutriente muito importante, mas que ninguém dá muita bola, é o iodo. O iodo também é um nutriente essencial para a gestação, que você não pode ficar sem. Mas normalmente ele é muito fácil de alcançar, tanto porque já vem na sua suplementação, quanto porque a gente consome ele naquele salzinho iodado no dia a dia. Então, só verifique se é o sal. É o sal iodado? Não precisa se preocupar com ele, que normalmente ele já vem na sua suplementação e vai estar associado aí com a sua alimentação também. Mas o iodo é muito importante para a formação da tireoide, para a regulação da tireoide. Você sabe que tireoide é um órgão assim, importantíssimo, né? Você tá com hormônios aí à torta e à direita. Então a tireoide tem que estar bem regularizada, certo? Mas também ele é muito importante para o desenvolvimento do cérebro do bebê. Então, essencial para sua gestação. Agora, bora falar de vitaminas? Vou começar aqui com a principal, né? Que é a mais temida, a mais falada, a mais suplementada de todas, o ácido fólico, que é uma vitamina aí do complexo B, que está associada à formação do tubo neural. Olha o desenvolvimento cerebral do seu bebê aí sendo feito. Então, ácido fólico, o folato, é um nutriente que não pode faltar de forma alguma, tá? Você vai alcançar ele mais pela suplementação nesse momento, certo? Então, suplementação normalmente é de praxe, de lei, de folato para gestantes. É claro que a dose do folato vai variar com a sua necessidade, né? Por isso que é interessante fazer os exames bioquímicos, né? Os exames laboratoriais e fazer esse pré-natal corretamente. Apesar do folato ele ser mais requerido aí no primeiro trimestre, que é quando o tubo neural se desenvolve, ele vai ser importante para toda a sua gestação. Então é ideal que você mantenha, se está suplementando, mantenha a suplementação aí ao longo de toda a gestação, tá? Você também pode alcançar ele pela sua alimentação, mas só a alimentação não vai ser suficiente. Então você precisa sim suplementar, mas essa dose de suplementação vai requerer, vai depender da sua necessidade individual, e aí o seu obstetra e o seu nutricionista vão te auxiliar nisso. Outra vitamina muito mal avaliada, que também está muito relacionada com o desenvolvimento neurológico, com o desenvolvimento do cérebro, é a vitamina B12. Por que eu falo que ela é muito mal avaliada? Porque normalmente os profissionais, eles quando vão fazer, às vezes nem pedem, né? Vamos começar por aí, às vezes nem pedem o exame de vitamina B12. Mas quando pedem, né, eles não avaliam corretamente. Não estou dizendo todos, mas temos alguns profissionais que são assim, né? Que avaliam pelo valor de referência do laboratório. E mãe, você que está assistindo esse vídeo, você vai aprender a não fazer isso e a não confiar em resultados que avaliam só valor de referência, tá? Porque o valor de referência é aquele valor de não doença. Mas valor de não doença não quer dizer que é valor ideal, tá? Então, normalmente, a gente tem no valor de referência que um valor de 400 de vitamina B12 é bom, né? Tá dentro do esperado. Mas, na verdade, 400 não é ideal, né? A gente já tem até pessoas com esse nível que têm os sintomas da deficiência da vitamina B12. O ideal é que a vitamina B12 esteja acima de 490, tá? Sanguínea. Então, muito cuidado com essa avaliação da vitamina B12 sanguínea aí que você tem, certo? Ela é fundamental para a eritropoiese, para o desenvolvimento do cérebro, para o desenvolvimento neurológico. Então, ela é uma vitamina que não pode faltar de forma alguma, tá? Então, precisa ser bem avaliada. E como você está vendo esse vídeo, você já vai saber disso e ficar atenta. E por fim, para a gente finalizar esses principais aí nutrientes da gestação, temos nada mais, nada menos do que a vitamina D. Tão fundamental, considerada por muitos estudiosos como um hormônio de tão importante que é o efeito que ela exerce no nosso corpo. Para o seu bebê, ela vai estar relacionada com a absorção de cálcio, né, a reabsorção de cálcio e a formação dos ossos também. Mas não só isso, ela está relacionada com todo o metabolismo, com toda a estrutura, né, da sua saúde e da saúde do seu bebê. Então, vitamina D, hoje em dia, tanto para a questão imunológica, a gente sabe que a vitamina D tem um papel fundamental na parte imunológica, quanto para a questão do desenvolvimento do bebê, é fundamental. Normalmente a gente precisa suplementar, porque com o nosso estilo de vida atual, né, a gente que não pega mais sol que nem pegava antigamente, e talvez nem seja tão recomendado, né, porque câncer de pele tá aí, mas a gente não absorve mais tanta vitamina D pelo sol. Então, às vezes, se faz necessário sim a suplementação.
Vitamina D é outra vitamina que você tem que ficar com as anteninhas ligadas, porque normalmente é mal avaliada aí no exame de sangue, tá? Então a gente tem o valor de referência lá que diz que um valor de 30, 35 é bom, mas não é, tá? Não é o ideal. Na verdade, o ideal seria acima de 50, acima de 70, tá? Para você ter uma ideia, tá? A gente não tem nenhuma estimativa de um valor tão alto de vitamina D que seja maléfico. A gente sabe que a gente precisa ter um bom aporte de vitamina D, de tão essencial aí que ela é para tudo no nosso corpo, tá? Então, muito cuidado com essa avaliação aí do teu exame laboratorial, mas normalmente precisa suplementar. Como eu falei para você, esses são os principais, mas os outros que eu não falei aqui são tão importantes quanto, tá? Então, mantenha uma alimentação variada, uma alimentação natural, tire ultraprocessados da sua vida. Ultraprocessados nem são alimentos, vamos combinar. Ultraprocessados são formulações industriais, né? Ricas em aditivos químicos, e aditivos químicos a gente sabe que degridem a nossa célula, causam danos celulares. Então, evite ultraprocessados. Evite o alto consumo, o excesso de farinhas refinadas, que não vão te dar nada além de energia, né? Não são agregadas de outros nutrientes. Então, muito cuidado. Às vezes, você tem vários sintomas associados, muito cansaço, muita falta de disposição, simplesmente porque exagera aí, né, nesses alimentos refinados que te dão alto pico glicêmico. Então, muito cuidado. Tenha uma alimentação variada, coma bastantes alimentos naturais, né? Comida de verdade e evite ao máximo alimentos ultraprocessados. É aquele clássico lá: desembale menos, descasque mais. Ficamos por aqui. Já convido você novamente a se inscrever no Mamãeflix, fazer parte dessa comunidade de mamães diferenciadas. São vídeos semanais, todas as quartas, meio-dia, sobre algum assunto relacionado à maternidade. Então aqui a gente fala de estilo de vida para mães, futuras mamães, falamos de gestação, falamos de amamentação, do pós-parto, emagrecimento para mamães no pós-parto, introdução alimentar, alimentação das crianças, receitas e muito mais. Tudo que interessa para mamães e futuras mamães. Não esquece também de ativar o sininho para que assim o YouTube te notifique que tem um novo vídeo, senão você não vai saber, né? E não vai acompanhar todo esse assunto rico aí de nutrição, de estilo de vida para você e para o seu bebê. Já aproveita e comenta aqui embaixo algum outro assunto que você queira estar interessada em ouvir, tá? Para a gente vir aqui conversar a respeito. Um beijo para você e até mais!